É o cobrador oficial de boa tarde, da plenária. Cobrador oficial da boa tarde. Havendo um legal para aberta a sessão, hoje, 31, né? 31 de janeiro, último dia de janeiro de 2018, do TRE-RN. Ato da sessão anterior, aprovada, expediente, não temos. A proposição de qualquer dos senhores, não temos, nem aniversário, e graças a Deus não temos falecimento também não, né? Voto de pesar não. Então vamos ao jurisdicional, iniciando pelo recurso criminal 2031-2014, de Severiano Melo, 45ª Zona Eleitoral Apodi, da relatoria do juiz Francisco Glauber Pessoa Alves, revisou o juiz Vladimir Soares Capistrano, um recurso criminal, né, onde é recorrente Rani Bruno Figueiredo de Melo e recorrido do Ministério Público. Em mesma, Excelência. Sim, senhor presidente. Palavra com Vossa Excelência. Obrigado. Trata-se de recurso criminal interposto por Rani Bruno Figueiredo de Melo contra a sentença proferida pelo juiz da 45ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida em denúncia ofertada pelo Ministério Público Eleitoral e condenou o recorrente nas penas do artigo 290 do Código Eleitoral. Nas razões recursais, pleiteia a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, no mérito da reforma para afastamento da condenação por inexistirem provas. Contra razões pelo Ministério Público primeiro grau, no sentido da manutenção da sentença, vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela declaração da extinção da punibilidade do recorrente ante a prescrição da pretensão punitiva estatal. É o relatório. Em discussão o relatório, aprovado. Vossa Excelência pode votar. Senhor presidente, o tema da pressão retroativa, previsto no artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal, tem como marco temporal e como base a pena aplicada em concreto, nos prazos estabelecidos do artigo 109, desde que ocorrido o trânsito em julgado para a acusação ou o improvimento do seu recurso. Aí eu cito, peço licença ao plenário para deixar de ler, a leitura aqui seria enfadonha, porque é texto de lei, os artigos 109, 110, 112, 117 do Código Penal, e trago aí o escolho de Rogério Greco, processualista penal, sobre o assunto. Analisando no caso concreto, senhor presidente, impõe-se o acolhimento da questão prejudicial levantada pela Procuradoria Regional Eleitoral ante a incidência da prescrição na modalidade retroativa, artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal. De fato, tendo havido o trânsito em julgado para a acusação, já que interposto recurso somente pela defesa, não é mais possível a majoração da pena privativa de liberdade aplicada na sentença, no patamar de 15 dias de detenção, a atrair o prazo prescricional estabelecido no artigo 109, inciso 6º, do Código Penal, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Nessa perspectiva, uma vez que decorreram mais de 3 anos entre a data de recebimento da denúncia, que aconteceu em 29 de 3 de 2014, e a data da publicação da sentença, que aconteceu em 26 de 5 de 2017, tem-se por verificada a prescrição da pretensão punitiva estatal em sua forma retroativa. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela declaração da extinção da punibilidade do recorrente, nos termos do artigo 107.4, combinado com 109, 6º e 110, parágrafo 1º, todos do Código Penal. É como voto, presidente. O voto está disponibilizado. Indago se há algum pedido de esclarecimento. E eu ouvi primeiro o revisor, doutor Vladimir Capistrano, né, que revisou. Anula o voto. Por ocasião da revisão, e de fato a trânsito em julgado para a acusação, porque não houve recurso do Ministério Público, a pena detenção de 3 meses, não é isso, do Glauber, e, portanto, incide na espécie a prescrição apontada no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral. E, nesse sentido, eu acompanho o voto do relator. Todos acompanham, sem divergência, a unanimidade nos termos do voto do relator. Ainda o recurso criminal 21/16/2014, de Severiano Melo também, da mesma zona, 45ª Zona Eleitoral, vinculada a Apodi, também da relatoria do doutor Francisco Glauber, e revisor o juiz Vladimir Capistrano, também é um recurso criminal. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura, o voto está aí no sistema. Trata-se de a mesma situação fática, o mesmo recorrente. A única alteração
é exclusivamente com relação à data da publicação da sentença, que aqui foi em 9/6/2017, mais adiantado, um prazo mais largo ainda do que no processo anterior, de sorte que a conclusão é a mesma, é pela extinção da punibilidade pela prescrição. Podemos, então, proclamar, né? A unanimidade no termo do voto do relator. Agora o recurso eleitoral 19987, de Natal, 4ª Zona Eleitoral, da relatoria da juíza Berenice Capuchu, prestação de contas, onde é recorrente Edna Câmara de Oliveira Pereira e recorrido do Ministério Público. Vossa Excelência, a palavra. Obrigada. Então, trata-se de recurso eleitoral interposto por Edna Câmara de Oliveira Pereira, em face de decisão proferida pelo juiz eleitoral da 4ª Zona desta cidade, que desaprovou a prestação de contas referente à sua campanha eleitoral ao cargo de vereadora do município de Natal, nestas eleições de 2016. A prestação de contas da candidata recorrente foi desaprovada em virtude da não apresentação de documentos para fins de comprovação do recebimento de doação estimável de serviço de assessoria jurídica, pagos por agremiação partidária com recursos do fundo partidário, e em face da não apresentação dos extratos bancários da conta de campanha. O órgão técnico, ao analisar a prestação de contas, verificou as referidas irregularidades e pugnou pela intimação da candidata para apresentar o recibo eleitoral e os documentos que formalizaram a respectiva doação, bem como os extratos bancários da conta corrente específica para a campanha eleitoral. Apesar de devidamente intimada por meio de seus advogados constituídos nos autos, a parte permaneceu silente. O juiz eleitoral, atendendo a um pleito ministerial, converteu o feito para o rito ordinário nos termos do artigo 62 da Resolução 23.463 de 2015 do TSE e determinou novamente a intimação da candidata para se manifestar acerca da irregularidade evidenciada no relatório de exame técnico. No entanto, mais uma vez, a parte não atendeu ao chamado da Justiça Eleitoral. Após parecer técnico e manifestação ministerial opinando pela desaprovação das contas, o órgão julgador de primeira instância sentenciou no mesmo sentido, em face das irregularidades já destacadas. A candidata agora recorre invocando a incidência do artigo 30, parágrafo 2º-A da Lei 9.504. Contra as razões apresentadas, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a desaprovação das contas de campanha da recorrente. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado. Votando. Então, como já relatado, as contas de campanha da recorrente foram desaprovadas em virtude da ausência de comprovação da doação estimável recebida de agremiação partidária, consistente na doação de serviço de assessoria jurídica pago com recursos do fundo partidário, além da não apresentação do extrato bancário da conta corrente aberta para a campanha eleitoral. Em que pesem as razões invocadas pela recorrente, não merece reforma a conclusão exarada na sentença recorrida, uma vez que se afigura totalmente justificável a necessidade de juntada de documentos aptos a comprovar a regularidade daquela receita estimável, especialmente mediante cópia do recibo eleitoral firmado pelo doador e pelo donatário, bem como do contrato de prestação de serviços jurídicos firmado entre a agremiação partidária doadora e o advogado ou escritório prestador do serviço, a fim de conferir uma maior transparência ao aludido gasto de campanha realizado mediante o emprego de recursos do fundo partidário. A documentação se afigura ainda mais necessária quando se constata que a prestação de contas do órgão partidário indicado como doador se apresenta totalmente zerada, sem qualquer informação quanto ao recebimento de recursos do fundo partidário, nem tampouco sobre o possível gasto com serviços jurídicos disponibilizados à candidatura da hora recorrente.
conforme se pode consultar no Sistema de Divulgação de Candidaturas e Prestação de Contas no site do TSE. Na espécie, é plenamente possível a realização de doação estimável de partido político para candidato, mesmo que não seja produto de sua atividade econômica, conforme disciplina o artigo 19, parágrafo 2º, da Resolução 23.463 de 2015 do TSE. Por outro lado, também não se vislumbra nenhum vício na atitude do órgão partidário em se utilizar dos recursos do fundo partidário para pagamento de despesas relacionadas às campanhas eleitorais de candidatos, nos termos do artigo 17, inciso 3, da Resolução 23.463, já referida, podendo inclusive fazê-lo com relação a mais de uma candidatura, devendo ser registrado o valor individualizado despendido com cada uma delas, mediante o rateio do valor total entre as candidaturas beneficiadas. Esses gastos efetuados por partidos que, em benefício de outros candidatos, são considerados doações estimáveis em dinheiro, que devem figurar nas prestações de contas a fim de possibilitar o exercício da ação fiscalizadora da Justiça Eleitoral. Deste modo, declarado o recebimento de doação estimável em dinheiro recebida de partido político, é perfeitamente legítimo e recomendado que a Justiça Eleitoral requeira a apresentação dos documentos que comprovem o recebimento daquela receita, como permitido pelo artigo 48, parágrafo 2º, da já referenciada Resolução de Prestação de Contas, especialmente quando a agremiação partidária indicada como doadora não declara aquele gasto na sua prestação de contas. Nessa ordem de ideias, a omissão da candidata em atender aos chamados da Justiça Eleitoral e juntar aos autos a documentação comprobatória daquela receita, principalmente o recibo eleitoral contendo as assinaturas do doador e do donatário, assim como eventual contrato de prestação de serviços jurídicos, prejudica a transparência e a confiabilidade da prestação de contas, não merecendo reparo a decisão do magistrado sentenciando que desaprovou as contas sob exame. E aqui eu trago alguns julgados deste tribunal e, por fim, eu termino dizendo que cumpre registrar que, apesar do valor consignado para a doação ser pequeno, em termos absolutos, R$ 399, ele representa mais de 62% do total das receitas recebida em campanha, de sorte que esse elevado percentual associado à desídia da candidata em atender aos chamados da Justiça Eleitoral não permitem a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Neste contexto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a sentença que desaprovou as contas de campanha de Edna Câmara de Oliveira Pereira, alusivas à sua candidatura ao cargo de vereador do município de Natal nas eleições de 2016. É o voto, senhor presidente. Algum pedido de esclarecimento, alguma divergência? Todos com o relator? Então, a unanimidade nos termos do voto da relatora. Agora o recurso eleitoral 3566-2016, de Rafael Godeiro, 30ª Zona Eleitoral, ligada a Patu, da relatoria do juiz André Luiz de Medeiros Pereira, alistamento eleitoral, onde é recorrente Partido Socialista Brasileiro e recorrido Francisco Daniel Lima Coelho. Vossa Excelência tem a palavra. Processo já identificado, Vossa Excelência. Alistamento eleitoral, né? Alistamento eleitoral, alega o partido recorrente que o eleitor não reside no município nem tem vínculo com a localidade. Apresentada contra razões, as folhas 15 verso consta certidão do Oficial de Justiça, registrando que o eleitor foi intimado para apresentar contra razões na pessoa de seu pai, Francisco Antônio Coelho, o qual se encontrava no endereço declarado pelo recorrido no momento da diligência. Parecer do Ministério Público Eleitoral pelo conhecimento e provimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado. Senhor presidente, a matéria já debatida nessa corte, do meu ponto de vista de reconhecimento do vínculo, mas há uns detalhes diferentes desse processo que eu coloco para apreciação da corte.
No caso, para fins eleitorais, se prova pela residência do eleitor e na localidade, ou, na sua falta, com a demonstração de vínculo profissional, patrimonial, comunitário, nos moldes da Resolução 20.538/2003 do TSE. No presente caso, o eleitor juntou o comprovante de residência em nome de seu pai, Francisco Antônio Coelho. Além disso, consta a certidão de oficial de justiça atestando que o eleitor foi intimado na pessoa de seu pai, embora tenha conhecimento expresso deste tribunal, no sentido que o simples vínculo familiar não autoriza por si só a transferência do eleitor para o município pretendido, entendo que, quando se trata de parentesco em linha reta, o vínculo do eleitor deve ser reconhecido, dada a peculiar situação de proximidade entre as familiares. Ademais, no julgamento do recurso eleitoral identificado no voto, que está disponível, referente ao alistamento de Daniela Carolina Silva Coelho, irmã por parte de pai do recorrido, esta corte, em nome da menoridade da eleitora, na condição também ostentada pelo recorrido, também menor de idade, conforme cópia do documento 21, reconheceu seu domicílio eleitoral. Vale acrescentar que o eleitor não há comprovação que ele resida com o pai. Mas ele é menor de idade? Ele é menor de idade, mas me parece que ele reside com a mãe. São separados, né? Então, vale esse detalhe de diferença. Mas, na espécie, quando eu reconheço o vínculo familiar, em dissonância com o parecer do Ministério Público, voto pelo desprovimento do recurso para a manutenção da recorrida e manter o alistamento deferido na zona eleitoral. É como o voto, senhor presidente. Parece que esse cai naquela situação que nós temos votado aqui, que ele é de menor idade. É, a pequena diferença Não, é tem um Tem uma aspecto. diferença, senhor presidente. porque ele reside com a Nos mãe. autos diz que ele reside Mas com a aí mãe. tem um aspecto, ele, além de ser menoridade, apesar de que parece que ele reside com a mãe, no caso presente não é transferência, é alistamento, ou seja, é a primeira inscrição do eleitor. Há uma diferença. Ele tem é diferente. 17 anos de idade e está no seu primeiro alistamento. É diferente Por isso, de, inclusive, diferente eu de que tenho transferir. uma posição de ressalvar o meu ponto de vista pessoal, mas acompanhar aquele entendimento da corte que vínculo familiar não é suficiente, mas nesse caso, devido a essas especificidades de ser menor de 18 anos de idade E e ser ser alistamento, alistamento. eu vou acompanhar o relator. Eu também. Por dever de ofício, senhor presidente, na meu entendimento, eu tenho que esclarecer que, em outros casos nesta corte, o alistando, ele junta o histórico escolar, né, que é menor de idade, É. mas neste caso específico não há essa comprovação. Pois não. E as diligências feitas pelo Ministério Público, só É. me engano, a mãe dele reside em Natal. Então, Mas me aí falou nós duas coisas teríamos que interessantes. estar Ele- julgando por fatos que não há no processo, né? Eu concordo que ele pode só se alistar, né? Não porque concordaria se ele alistamento, fosse transferência seria transferido. diferente, né? Alguém mais Eu peço concorda com o vênia, relator? Eu peço vênia, eu Diverge? divirjo, Diverge. porque eu entendo que no caso, inclusive, como o relator muito bem mencionou o precedente da eleitora Daniela Carolina, que é irmã por parte de pai, no caso dela, naqueles autos, houve uma instrução com toda a documentação do pai Entendo. e houve a demonstração de que ela provavelmente residiria com o pai. No caso desse eleitor, que ora é recorrido, ele Mora em Natal. é irmão por Mora parte com a de mãe. pai, mas tem outra mãe, e a outra mãe e os apontamentos dele, que foram colhidos pela pesquisa do Ministério Público Eleitoral, todos atestam o domicílio aqui em Natal, no bairro de Felipe Camarão. Então, Tanto o endereço dele coincide com o endereço da mãe, Correto. para efeito dos registros Perfeito. Vossa Excelência perante diverge. a Fazenda. Então, Eu doutor também André- divido, eu peço vênia ao Pois relator. não. Então, eu doutor acompanho André o acompanha e doutora Berenice acompanha, né? Então, a divergência do embargador Glauber e de Gustavo, falta do embargador Ibanez também. Eu concordo nesse caso, porque mesmo o eleitor morando com a mãe, mas sendo ele menor, ele tem ele a fica questão entre os do dois. convívio Escolher, compartilhado, não é? Eu acho. Perfeito. Porque Então- a hora está com o pai, a hora está com a mãe, né? Exatamente, estou de acordo. Então, fica 4-3, não é isso? 4-2. Mas fazendo a ressalva, que neste caso, Sim, perfeitamente. É. que ele é menor, ele tem. É, É, perfeitamente. É por possível essa a guarda razão, é. compartilhada, o processo. Não tem essa instrução. Perfeitamente. Mas eu concordo, doutora Berenice, tanto que quando o doutor André esclareceu, foi quando eu passei a pensar igual ao doutor Luiz Gustavo, porque esse processo está claro que a pessoa mora aqui em Natal, com o pai,
E não Com a há o mãe. contraponto da instrução probatória que evidenciasse algum tipo de vínculo dela com o município para onde ela está querendo se alistar. É exceção da exceção, né? Aí dá a Ou regra. então, por maioria, né? Ele é menor de idade, né? Lembrando disso. Eu sei. Eu acho mais importante. É. Menor de idade tem, o presidente não vota, menor de idade tem um progenitor que mora lá, né? E Acho que ele fica livre. para alistar. Agora, como disse, se fosse transferência, aí daria uma dificuldade maior. Mas, vamos agora ao recurso eleitoral 140-02-2016, de Natal, 4ª Zona Eleitoral, da relatoria do Vladimir Soares Capistrano, é prestação de contas, onde é recorrente Idelbrando Gonçalves de Oliveira e recorrido ao Ministério Público. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu vou ler o relatório e depois faço uma síntese do voto. É isso que eu iria solicitar a Vossa Excelência, só um minutinho. Quando for possível e o pretenderem, apresentar o voto, sem ler todo, né? Porque às vezes são casos específicos. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Leão. Aí, saiu de ontem, exatamente. Peguei o voto errado aqui. Recorrente Gonçalves de e Oliveira. Debrando Exatamente. Gonçalves de Oliveira. É. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Idelbrando Gonçalves de Oliveira. Só um momento aqui, que Interessante que existe Idelbrando e existe Ildebrando. Eu conheço Ildebrando. É quando vai registrar, né? registro do Brasil. Que é que lá me chamam por Registro do Ildebrando, Brasil é um já problema. me chamaram de Guilhermando, Guilherme, seu Guilherme. Sim, trata-se de recurso e depois, na verdade, o voto que está colocado no IPLEN está com o nome trocado aí. Só no relatório. Só no relatório, né? Idelbrando Gonçalves de Oliveira, contra a sentença do juiz da 4ª Zona Eleitoral que desaprovou as suas contas em razão de algumas irregularidades. A prestação de contas que foi apresentada, especialmente no tocante a não atendimento à diligência da Justiça Eleitoral, quando da conversão da prestação de contas do rito especial para o rito ordinário, do rito simplificado para o rito ordinário. Esse é um daqueles casos, senhor presidente e colegas da Corte, da 4ª Zona Eleitoral aqui de Natal, em que houve, e todas de um partido só, em que houve essa conversão e os candidatos não compareceram ao chamamento da Justiça para apresentar os documentos vindicados na diligência do Ministério Público Eleitoral. Os fundamentos da desaprovação, além do não atendimento da Justiça Eleitoral, quando da conversão do rito da prestação de conta, foram indício de recebimento de recurso de origem não identificada, não comprovação do recebimento de recurso proveniente de forma indireta do fundo partidário e não comprovação do recolhimento das sobras financeiras de campanha. O candidato aponta no seu recurso que teria direito ao sistema de prestação de contas simplificada, que a decisão violou o artigo 30A porque emprestou rigor excessivo àquele processo e que o ponto tido como irregular, que é a doação estimada do partido, geraria o dever de informar do partido e não do candidato. O Ministério Público Eleitoral pugnou pelo desprovimento do recurso. Esse é o relatório. Discussão aprovada. Senhor presidente, quanto a esse ponto do não atendimento ao chamamento da Justiça Eleitoral, nós já temos diversos precedentes aqui na Corte, inclusive esse processo que foi julgado agora por doutora Berenice nesta sessão, já é assente que o não atendimento para retificação da prestação de contas, quando da conversão do rito pelo juiz, é irregularidade suficiente para a desaprovação das contas. No caso, e eu estou fazendo isso, inclusive o doutor Glauber chamou a atenção no processo que trouxe para julgamento ontem, eu também estou analisando as demais irregularidades que constavam da prestação de contas desaprovadas. Neste caso específico, não houve apresentação de extratos bancários por parte do recorrente. E isso também é tido como irregularidade grave, porque impede o exercício da fiscalização pela Justiça Eleitoral. Houve também o indício de recebimento de recurso de origem identificada decorrente da não declaração de bens quando do registro de candidatura. Também foi analisado no processo de ontem. Por si só, a ausência de declaração não é suficiente para ocasionar a desaprovação das contas, se durante o processo de prestação de contas o candidato comprovar que possuía bens anteriormente ao registro de candidatura, apenas os deixou de declarar.
Mas não é o caso dos autos, porque simplesmente o candidato permaneceu silente. Quanto à não comprovação do recolhimento de sobras de campanha, é um valor muito baixo, mas que no conjunto das irregularidades do processo é sim tida como irregularidade capaz de levar à desaprovação das contas. O candidato declara que houve sobras de campanha, mas não apresenta o recolhimento delas ao diretório municipal do partido ao qual é filiado. E a última das irregularidades é a não comprovação do recebimento de recursos provenientes de forma indireta do fundo partidário. Essa daí eu afasto, como fiz no processo de ontem, porque se tratou da doação de um serviço contratado pelo partido e doado diretamente ao candidato. E, portanto, não precisava o candidato apresentar documentos fiscais dessa arrecadação, porque, na verdade, foi um serviço contratado pelo partido. Então, no conjunto das irregularidades, eu, em consonância com o parecer da Procuradoria, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto por Idelbrando Gonçalves de Oliveira, de modo a manter a decisão de primeiro grau que desaprovou suas contas de campanha referente às eleições de 2016. Algum pedido de esclarecimento? Todos anulam o voto do relator, sem divergência. A unanimidade, então. Parece que o seguinte é a mesma coisa, semelhante. Senhor presidente. É o recurso eleitoral 144/39, também da quarta zona, da mesma relatoria do doutor Vladimir, prestação de contas no recorrente Itami Ferreira de Souza e recorrido do Ministério Público. Neste caso aqui, senhor presidente, as irregularidades apontadas pela sentença foram também a não retificação da prestação de contas após a modificação do rito, a não apresentação de extratos bancários, a ausência de registro de conta de campanha no sistema de prestação de contas eleitorais e a não comprovação do recebimento de recursos provenientes de forma indireta do fundo partidário. A alegação do candidato recorrente é a mesma do outro processo, que ele faria jus ao sistema de prestação de contas simplificada, que a decisão violou o artigo 30, parágrafo 2º-A, por ter emprestado excessivo rigor formal ao processo, e também que o ponto apontado tido como irregular não geraria desaprovação das contas. A Procuradoria pugnou pelo desprovimento do recurso, esse é o relatório, e já passando ao voto, senhor presidente. Pois não. De igual modo, eu aponto que a ausência de retificação é conduta grave, que por si só já seria suficiente para desaprovação das contas. A não apresentação de extratos bancários também há diversos precedentes deste tribunal de que é irregularidade suficiente à desaprovação. E no caso aqui, além de não apresentar os extratos, o candidato sequer registrou a sua conta de campanha no SPCE, que é o Sistema de Prestação de Contas, o que é uma irregularidade que tem a mesma natureza da não apresentação dos extratos. E a última irregularidade apontada na sentença é aquela da não apresentação dos documentos fiscais. Essa eu estou afastando, mas no conjunto das irregularidades, em consonância com o parecer da Procuradoria, eu voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, de modo a manter a decisão que desaprovou as contas de Itami Ferreira de Souza, referente às eleições de 2016. E é como voto, senhor presidente. Todos anulam o voto do relator. A unanimidade, então, no termo do voto do relator. É muito bom quando é possível, porque nem sempre é possível. Quando é possível e quando o relator, ao invés de ler todo o voto, até porque nós vamos, na continuidade, nós vamos ter, como disse o desembargador Ibanez, né? Daqui para mais para frente a gente vai ter. A pauta não vai estar pequena, não, vai ser grande, né? Outro ritmo. É muito bom. Então, quando é possível e o relator opta por apresentar, sem ler o voto todo, mas fica a cargo do relator. Eu vou passar a presidência ao desembargador Ibanez, que eu tenho um requerimento a fazer. Assuma a presidência e tem a palavra, presidente. Eu requeiro desta corte o afastamento das minhas funções perante este tribunal e do Estado na segunda e terça-feira próxima, porque estou pretendendo ir à posse do ministro Fux, da presidente do TSE. Eu cogitei até não ir, mas nós temos um grupo dos presidentes e quase que a totalidade dos presidentes estão indo. Então, não deixar o Rio Grande do Norte fora, não. Nós temos um grupo de presidentes, deixar o Rio Grande do Norte fora, não. Fica parecendo uma desatenção. Praticamente 90 e pouco por cento, um ou outro caso isolado é que não vai. Então, eu estou requerendo o afastamento na segunda e terça-feira. A posse na terça, mas nós não conseguimos passagem pela manhã. Eu tenho que ir na tarde da segunda, porque não conseguimos passagem pela manhã. É o meu requerimento. Então, eu defiro e os demais, de acordo com o deferimento. Com o presidente. De acordo. Deferido o pedido, senhor presidente, devolva a presidência. Muito obrigado. Senhor presidente, eu também Pois tenho não. um Pois não. comunicado. Eu estarei de férias a partir de 15 de fevereiro 15 de fevereiro. até 16 de março para o Convocar tribunal o- tomar as providências. Vou convocar o substituto, o Almiro, né? Voltando aos convívios. Então,
Eu defiro, todos concordam? Concordo. 15 de fevereiro. Férias, coisa sagrada, coisa sagrada. E desejo boas férias ao Aí de Eu vocês só- não concordaram. Eu viu? peço visto, eu só concordo se me levar na mala para onde vou viajar, um lugar bom. Vossa Excelência está indo num compromisso muito divertido, que é posse de presidente, né? É divertido que só, viu? É só discurso, viu? Bom, E aí, no caso, convocar o desembargador. já foi, Glauber. já Tá, teve, já tá. providenciamos já a convocação já, ontem já assinamos, deixamos para formalizar hoje. Então, não havendo mais processo em mesa para julgamento, declaro encerrada a sessão.